Esse foi o nosso vídeo promocional para o ano 2023. Nós estamos hoje com 49 alunos, vindo de mais distintas cidades e regiões do Brasil, né? Temos sido agraciados por Deus mesmo durante esses anos, temos recebido pessoas de diversas igrejas do centro-oeste do Brasil. E nós estamos aqui realmente para agradecer, né? E honrar a vida de cada uma das nossas igrejas, líderes, que têm acreditado na obra, né, que a Escola de Missões tem feito na vida daqueles que se destinam até lá, né? Vocês viram aqui um pouco dos nossos módulos, ou das nossas matérias, que ao longo do ano são mais de 30 módulos, onde as pessoas passam ali sendo treinadas semanalmente. Como falava aqui com a minha irmã, que por semana nós temos um professor, às vezes 2 professores por semana, ensinando, treinando, habilitando nossos missionários para o desenvolvimento da boa obra que o Senhor tem nos chamado, como igreja do Senhor Jesus Cristo, para levar o Evangelho até os confins da terra. Amém? Então você, que está aqui interessado a saber mais, conhecer mais sobre missões, sobre a obra que o Senhor chamou a igreja, sua igreja, para fazer, nós temos um folder ali atrás, você pode pegar, receber e você contactar-nos. Lá vai ter um QR Code, onde você vai ler aquele QR Code, você vai ingressar num grupo de interessados e você vai obter mais informações a respeito da escola. A Escola de Missões, ela está hoje no seu 16º ano, né? Nós temos, vamos ultrapassar a margem, né, no final desse ano, de 500 pessoas graduadas na escola, né? A escola é realmente um braço, como disse aqui a nossa irmã, do Ministério Verbo da Vida. Ela passou a existir no ano 2007, né, onde o objetivo da escola é treinar e habilitar pessoas para o campo transcultural, como também para o serviço do Senhor na igreja local. Porque todos nós precisamos entender e conhecer mais a respeito da obra que Ele, o Senhor, nos chamou como corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo, para fazermos aqui na nossa localidade, como o Senhor mesmo Jesus disse, né, em nossa Jerusalém, podemos dizer assim, como até os confins da terra. Então, a Escola de Missões surge dentro do Ministério Verbo da Vida com essa, vamos dizer assim, especialização, trazendo para nós esse conhecimento específico da grande colheita do Senhor. Amém? Então, isso que nós temos para passar para você a respeito da escola. Estamos aqui até o término do culto. Você é interessado, entre em contato conosco. Você pode entrar em contato conosco também através das nossas redes sociais. O nosso folder vai estar lá, como também ingressar no nosso grupo de interessados, tá bem? Quem sabe 2024, estou vendo você lá em Campina Grande, para juntos vivermos um ano maravilhoso e intenso, de muito treinamento e aprendizado para a obra do Senhor. Amém? Pastor, muito obrigado. Amém? Passo para louvor? Ok, amém. Então, muito obrigado. Expectativas? Pra tua glória eu existo, tu és digno, tu és digno. Somos teus, Senhor. A nossa vida é para te adorar. A nossa vida é para te exaltar, bendizer ao teu santo nome. Fomos chamados para uma vida de comunhão. Fomos chamados para uma vida de adoração ao Senhor. E nós vivemos para te adorar, para te agradar, para exaltar, bendizer ao teu santo nome. O Senhor é digno de honra e glória. O Senhor é digno de louvor e adoração. Não há outro além de ti. Não há outro Deus além do Senhor. Santo, grandioso, verdadeiro, maravilhoso, digno de ser adorado, digno de ser exaltado, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Eu sou teu, pra tua glória eu existo, tu és digno, tu és digno. Eu sou teu, eu sou teu.
pela tua direção, pelas tuas instruções, pelo teu Espírito nos conduzindo nesta noite, falando ao nosso coração, nos trazendo crescimento, desenvolvimento, amadurecimento na tua palavra, para toda boa obra, para louvor, para honra, glória, adoração, exaltação ao Senhor. Nós nos rendemos a Ti, eu me rendo ao Senhor para ser o instrumento do Senhor, que eu possa transmitir aquilo que está no Teu coração, que eu possa me render diante do Senhor nessa noite e ser usado por Ti, Senhor, e que sejamos aperfeiçoados para toda boa obra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Você pode sentar, amém. Aleluia. Quero mais uma vez agradecer nossos irmãos Adeilton e Andresa pela presença de vocês aqui. É uma honra para nós recebê-los, amém. Glória a Deus. A gente sempre fala, a gente sempre comenta do cuidado, o zelo do Ministério Verbo da Vida, né? Em todas as áreas, e tem uma agência de missões para cuidar dos nossos missionários. Tem uma escola de missões para que eles possam ser preparados e não chegar de qualquer forma. Sabe, irmãos, eu tinha muito medo dessa história de missionários. Eu cresci em um outro ambiente, dentro de igreja. Mas o missionário, dentro do contexto que eu conheci, ele tinha que viver pela fé. E no contexto que eu vivi, viver pela fé é o seguinte, meu irmão, Deus te mandou, vai e se vira. Era mais ou menos assim. Vai crer para você comer, para você viver. Vai crer, se vira. E é muito bom a gente ver, ter um ministério que tem cuidado dos nossos missionários. Primeiro que tem se preparado eles, para que eles não cheguem de qualquer forma no lugar onde eles vão servir, seja em outro país, outra nação, em outro estado, outra cidade ou na igreja local. E uma agência que monitora, que acompanha, que ajuda, que assiste aos nossos missionários. É maravilhoso isso, irmãos. É motivo de orgulho para nós ver que temos pessoas que se dedicam a sua vida a cuidar daqueles que estão no campo. Glória a Deus por isso. Eu me lembro do tsunami que teve no Japão. E aí o missionário Jussier com sua família estava lá, e ele disse: não, a gente está segurando, tá tranquilo, a gente vai resolvendo por aqui. Até o momento que eles disseram: olha, nós precisamos de suporte, nós precisamos sair do Japão. E o ministério foi lá como um braço, tirou eles do Japão, se não me engano levou eles para a França, não foi isso? Eles ficaram um tempo na França. Não foi aquela: olha, meu amigo, você foi aí, creia que Deus vai... Não, mas vamos crer. Nós cremos inclusive que temos um ministério que apoia os missionários. E graças a Deus pela vida de vocês, viu, Jadeilton, Andresa, representando toda a estrutura de missões do ministério. Muito obrigado, porque nós sabemos que tem missionários sendo assistidos nesse tempo, nesse trabalho que eles foram chamados para realizar. Amém? Graças a Deus, o Senhor é bom. Queridos, só lembrando nosso próximo culto de terça-feira, o trabalho com os nossos adolescentes e jovens continua. Não é isso, Mateus? Cadê o Mateus? Ele me deu o recado. Ah, é do departamento infantil. Nosso trabalho com os nossos adolescentes e jovens vai continuar. Eles estão em um momento de preparação para o acampamento, recebendo palavras, instruções, direções do Senhor, amém? Então vai acontecer na próxima terça-feira ali na sala de vocês, normalmente, amém? O Senhor é bom. Queridos, obrigado. Glória a Deus, o Senhor é bom. Aleluia. Eu quero fazer algo um pouco diferente hoje, queridos. Usar um pouco do nosso tempo. Eu quero compartilhar algo com vocês antes de iniciar ou compartilhar da palavra. O ano passado o Senhor trouxe algo a mim e a minha esposa. Eu vou ser bem sucinto. E o Senhor trouxe ao nosso coração, começou a surgir algumas ideias, algumas propostas, algo que chegou no sentido de nós trabalharmos essa área social. Amém? E chegou ao nosso coração a ideia de criarmos uma instituição para isso. Você pode colocar aí, Pedro, para a gente. E o ano passado foi criado o INFE, Instituto Farol de Educação e Desenvolvimento Social. Amém? Nós, como pessoa jurídica, ele foi criado o ano passado.
e viemos, desde o mês de junho, nós viemos preparando um projeto, trabalhando nele, fazendo reuniões diversas reuniões para a criação desse instituto, pensando o que fazer, como iria funcionar. E nesse ano nós vamos iniciar as atividades. Amém? Então nós queremos comunicar a você, igreja, ele é uma instituição, eu vou se dizer, uma instituição à parte da igreja, uma pessoa jurídica, um CNPJ diferente da igreja, não está ligado à igreja juridicamente, amém? Mas é um trabalho que nós vamos desenvolver. Minha esposa Isva, ela é a presidente do instituto, e eu sou o vice-presidente e gestor financeiro. Temos o Renato, o Tiago está lá dentro? A Ana está aqui também, e o Tiago lá dentro, fazemos parte da... o Renato Albuquerque, a Patrícia Albuquerque, eles fazem parte da diretoria desse instituto, amém? E eu creio, queridos, que é um tempo de nós nos movermos também nessa área, para assistirmos pessoas, para levarmos o cuidado, o amor do Senhor através dessas ações. Então o Instituto Farol, ele tem o intuito de trabalhar a área educacional, a formação profissional, o empreendedorismo na vida das pessoas. Existem comunidades próximas a nós, comunidades carentes, pessoas que precisam dessa formação profissional para o seu sustento. Nosso objetivo é trazer esse aspecto educacional, vamos trazer aspectos na área de música também, e queremos fazer diversas ações sociais, amém? Então esse é o trabalho, e nós como instituto, a diretoria do instituto fez contato com a diretoria da igreja, apesar de eu e minha esposa fazermos parte das duas diretorias, mas não foi uma decisão unilateral, de cima para baixo, foi algo trabalhado, conversado com as diretorias, e a igreja vai trabalhar em parceria, ou o instituto vai trabalhar também em parceria com a igreja, amém? Então nós vamos realizar ações na nossa comunidade para alcançar pessoas. Então, falando de forma sucinta, eu quero informar que nós vamos iniciar o nosso primeiro trabalho na área de música, uma iniciação musical. É um trabalho, as aulas serão gratuitas para as nossas crianças e adolescentes. Ana, fica em pé aí atrás. Se você tem um adolescente, tem uma criança que deseja aprender aula de música, deseja aprender violão, você pode procurar a Ana, ela faz parte da diretoria do instituto, e dê o seu nome, passe os seus dados para ela, que nós vamos cadastrar vocês e nós vamos informar as datas de início, e nós vamos começar com essa área de música, amém? Nós temos várias áreas de formação que nós queremos trazer, na área de formação de mulheres. Nós temos na nossa comunidade mulheres que sustentam seus filhos sozinhos, e elas precisam às vezes de uma formação profissional, e nós vamos trazer para elas essa formação profissional, para que ela tenha uma condição melhor, para que ela tenha inclusive a condição de montar o seu negócio e dar uma boa sustentação, uma boa condição para os seus filhos. Amém, queridos? Você crê que o Senhor está envolvido nisso? Amém? Que é a vontade do Senhor cuidarmos de vidas, cuidarmos de pessoas. Amém? Então o Instituto Farol de Educação e Desenvolvimento Social está criado, e você pode fazer parte disso, você pode também se associar para que a gente possa avançar nesse trabalho na nossa comunidade. Temos comunidades próximas a nós que nós vamos assistir em nome de Jesus. Amém? Aleluia, o Senhor é bom. Obrigado, pode tirar aí. Aleluia, o Senhor é bom. E queridos, eu estava buscando no Senhor uma direção, eu orando e falando: Senhor, o que ministrar? Eu não gosto, irmão, de simplesmente chegar assim e dizer: olha, eu estou um assunto aqui pronto e tal. Eu sempre gosto de orar ao Senhor, e às vezes Ele me surpreende. Eu tenho alguma coisa no meu coração ou na minha mente, um pensamento, e o Senhor traz algo diferente. E nessa manhã eu estava nesse pensamento, não tinha, desde ontem orando e pensando: Senhor, o que ministrar, o que falar. E sabe que não chega, às vezes não chega nada para ministrar, e de repente o Senhor fala: olha, chama alguém para ministrar, fala com fulano para ministrar. E eu fiquei nessa expectativa. Eu falei: será que Deus vai mudar alguma coisa? Mas nessa manhã Ele trouxe algo ao meu coração, e logo em seguida a gente recebeu um contato da Larice, e nós agendamos a visita de Jadeilton aqui. Eu falei: rapaz, mais um tema, algo a mais, porque eu ia falar do instituto, né? Mas veio essa palavra ao meu coração, veio isso que o Senhor colocou no meu coração, e eu vou colocar, já que o pessoal da mídia sempre pergunta, né, pastor, qual o tema da administração? Eu vou dizer para você, então, o tema da nossa administração hoje é estratégias para o reino. Amém? Estratégias para o reino. Sabe, nos últimos cultos, eu fui olhar assim, o tema das ministrações.
aquilo que o Senhor tinha trazido ao meu coração. E os dois últimos foram o amor e as obras. E o último culto que eu ministrei, falei sobre intercessão, sobre eu vou usar essa palavra, sobre nos preocuparmos com os nossos irmãos, sobre intercedermos por pessoas, e não só os nossos irmãos, mas pessoas que estão no mundo precisando de salvação. O nosso papel como intercessores, a importância que a igreja tem de influenciar e mudar o destino da cidade, por meio da oração. Amém? E aí o Senhor trouxe esse tema ao meu coração, sobre estratégias para o reino. E aí eu fiquei pensando, onde é que tem um texto bíblico sobre isso? Onde é que a Bíblia vai falar alguma coisa sobre isso? Mas eu quero dizer para você, pedir para você abrir Marcos 16:15, um texto muito conhecido nosso. Aleluia. Eu creio que o Senhor quer nos despertar, irmãos, ainda mais para uma vida de amor, de uma vida de cuidado com os nossos irmãos, com o próximo. E essa palavra sobre estratégia do reino, eu acho que é bem pertinente a isso. Esse instituto é uma ferramenta para que a gente possa executar algo que eu não tinha pensado, mas essa manhã veio ao meu coração. Esse instituto como uma ferramenta, como uma estratégia para alcançar pessoas. E Marcos capítulo 16, verso 15 diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Sabe, Cristo nos confiou o trabalho de pregar o evangelho a todo mundo. E isso, queridos, foi uma ordenança. Diga comigo, ordenança. Porque a palavra de Deus não diz, olha, se quiser, se você tiver um tempo, se der jeito, vai lá e prega, fala uma palavra, como diz o pastor, fala uma besteirinha lá. Não, ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Eu estou mandando, eu te dou uma ordem, um direcionamento, vai, prega. Sabe, não é opção minha, não é opção sua, pregar ou não o evangelho. Não nos foi dada essa opção. Eu sei que Deus é maravilhoso, Ele nos trata como filhos, Ele nos trata como herdeiros, Ele tem nos dado o seu amor. Mas existem coisas, irmãos, que Deus faz. Disse, vai, faz, fala, e não tem negociação. E aí Jesus disse, ide, cumpri, fazei. É uma determinação para mim e para você como igreja. Nós temos que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não é aquele mais bonitinho, aquele que você gosta mais, que é mais legalzinho, não. Você tem que amar inclusive o seu inimigo. Mas a palavra diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E aí eu lembrei de um texto, 1 Coríntios capítulo 9, no verso 16, que diz assim, o apóstolo Paulo falando, ele diz, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Se eu anuncio o evangelho, não tenho que me orgulhar, ficar, eita, eu sou bom, ó, preguei o evangelho. Não, ele disse, olha, sobre mim pesa essa obrigação, é uma obrigação minha pregar o evangelho. Porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Olha que forte isso que ele disse, ai de mim, se não pregar o evangelho. É algo que nós precisamos fazer. Não pensemos nós que fala, rapaz, Deus botou um trabalho sobre Paulo, né? Rapaz, forte, pesado. Graças a Deus que Paulo cumpriu. Não, queridos, ele disse um ide. Paulo pegou esse ide. Esse ide era para Paulo, para Pedro, para João, para Joselito, para Valéria, para Eduardo, para Enio, para Isa, para todo mundo. É nosso dever, é nossa obrigação e precisa ser feito com amor. Coloca o verso 10, por favor. Deixa eu ver se é esse. 1 Coríntios 9. Oi? É 9:15, eu acho que é o 15. Eu, porém, não tenho servido nenhuma dessas coisas e não escrevo isso para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. É o 17, quer ver?
Se faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Ele disse, olha, se eu faço com livre vontade, se eu faço com alegria no meu coração, tem um galardão. Agora, se eu fizer de qualquer jeito, se eu fizer constrangido, se eu fizer por obrigação, não passa apenas de um trabalho que eu executei. Então isso traz para mim, traz para você, irmãos, que o fazer, o obedecer ao Senhor, o pregar o Evangelho, precisa ter alegria, precisa ter satisfação no nosso coração. A gente precisa amar isso, a gente precisa ter prazer em chegar para uma pessoa e levar o amor de Cristo, falar do Evangelho de salvação, das boas novas. Sabe por que às vezes a gente tem dificuldade de pregar o Evangelho? Porque a gente acha que é uma ladainha ou um discurso religioso. Você acha que eu não queria olhar para minha esposa e falar, amor, tenho uma novidade para você. Rogério nos deu uma oferta de 1 milhão. Aleluia! Glória! Ó, boas novas, coisa boa. Ó, fiquei sabendo, pastor Joselito, te contar. Rapaz, Deus me deu uma casa nova, maior, grande, toda reformada, mobiliada, completa, acredita? Novidade, quem é que não gosta de contar uma novidade? Só que a gente acha que o Evangelho é uma ladainha, é um lalala religioso. Não, queridos, o Evangelho são boas novas, de grande alegria. Amém. É falar, ei cara, deixa eu te falar, não meu irmão, você não precisa ficar sofrendo assim não. Jesus morreu para que você pudesse ter vida em abundância. Quem é que não quer ouvir boas novas? Mas a gente pensa que eu vou falar, olha, você precisa parar de roubar, fumar, matar, destruir, porque senão você vai queimar no inferno. Aí a gente pensa, a pessoa não vai receber isso. Claro que não vai receber um negócio desse. Ela sabe que ela está andando errado, ela sabe que não está fazendo o que não presta. Mas a gente precisa olhar, rapaz, tenho boas notícias para você. Quero te contar um negócio. Chega aí, vou te contar um... Rapaz, nem te conto. Conta. Não sei se eu conto. Não, vem cá, vou te contar. E fala de alegria, fala de salvação, fala de transformação, fala de proteção, de cura. O Evangelho são boas novas que nós devemos pregar. De onde está? O que tem a ver com a estratégia? Então vamos lá. Aleluia. Eu quero chamar a minha atenção, e o Senhor chamou, irmãos, a minha atenção e a sua atenção, que nos nossos tempos modernos, nos nossos tempos contemporâneos, nós precisamos buscar estratégias, formas de pregar o Evangelho. Entenda, queridos, que não é mudar a igreja, não é colocar as coisas do mundo dentro da igreja para todo mundo achar que a igreja é massa, legal demais, fera. E aí começa a entrar o mundo dentro da igreja, costumes do mundo dentro da igreja, muitas vezes o pecado dentro da igreja. Não, não é isso. Mas é a gente entender que existem formas diferentes e estratégias que o Senhor pode nos dar para alcançarmos as pessoas, para alcançarmos vidas. É o que a escola de missões, é o que a agência de missões busca. Nós já ouvimos falar sobre o acesso criativo. Não, pastor, vamos entrar com os 10 missionários, pé na porta lá do país, prega na praça. Talvez você ganhe 5 pessoas e depois um foice no pescoço. E o restante? Quem vai pregar para o restante? Não, acesso criativo, ó, uma forma diferente de chegar, de alcançar aquelas pessoas, estrategicamente, não é na força bruta, na violência não. E aí o Senhor trouxe uma instrução, diga comigo, uma estratégia. Deus é estratégico, irmãos. Deus é um Deus estratégico. Abra a sua Bíblia, Mateus, capítulo 25. Aleluia. E sabe, queridos, esse instituto, e aí não se resume apenas aí o Instituto em Fé, mas temos diversos outros que têm trabalhado, é uma ferramenta do Senhor para que a gente possa alcançar pessoas.
de maneira estratégica. Talvez uma pessoa que você vai falar assim: olha, eu queria te convidar para um culto lá na minha igreja. Ele fala: Deus me livre, não vou à igreja de crente, não gosto de crente. Mas se você disser: ei rapaz, seu menino quer aprender aula de violão? Vai lá, tem aula, não, é de graça. Tem um violão, tem um professor, ele vai aprender a tocar uma música. O que ele gosta? Ele gosta de um pagode. Pronto, vai aprender a tocar um pagode lá, bacana. Aí o irmão, é pagode, né? Pagode. Aí ele vai, o pai vem e traz o filho. E aí sempre acontece, irmãos. A pessoa, quando vem na igreja, trazer alguém, ele entra e faz assim, ó. Dá aquela olhadinha dentro da igreja. Pessoa que nunca iria pisar na igreja. Mas ele vem e traz o filho, busca o filho, traz o filho, busca o filho. Aí daqui a pouco o filho sabe que tem um grupo dentro da igreja de música. Ele quer participar, ele quer estar junto. Quem vai trazer? Papai. Quem vai buscar? Mamãe. E aí daqui a pouco ele tem um relacionamento com um crente que ele não queria nem ouvir falar em crente. Aí um crente recebe ele na porta, um crente dá tchau para ele na porta, um crente vai, dá um sorriso para ele, e assim vai. De forma estratégica a gente vai alcançando as pessoas. Quantas pessoas estão passando necessidades? Às vezes de um alimento, e nós podemos chegar lá com toda uma estrutura, um alimento, acessar a casa dele, trazer um alimento natural, um alimento físico. E eu creio que o Senhor nos vai abrir portas para que a gente possa levar o alimento espiritual também. Pessoas que você nunca iria alcançar para chamar para ir para a igreja, para colocar a Bíblia debaixo do braço e chegar lá, você nunca seria ouvido por ela. Mas você está chegando como um socorro. E as pessoas gostam muito de dizer: rapaz, você é um anjo do Senhor. Amém, que seja, irmão. Chama de anjo, chama de arcanjo, serafim, querubim, mas recebe a palavra. E você vai chegar de forma estratégica na casa das pessoas. E aí eu lembrei desse texto, eu quero que você acompanhe comigo. Mateus capítulo 25, verso 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me destes e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Aleluia. Irmãos, Deus não está falando de trazer um alimento espiritual, uma água espiritual, uma hospedagem espiritual. Ele está falando de pão, está falando de água, está falando de uma coberta, está falando de um abrigo, está falando de uma proteção, um cuidado. Isso chama a minha atenção e a sua atenção, irmãos, para que como igreja a gente se importe com as pessoas. E a gente entenda, a gente quebre se há algum pensamento desse religioso, a gente lance ele fora, entenda que Jesus, ele não perguntava: olha, deixa eu te falar, você já aceitou a mim como Senhor e Salvador? Ah, aceitou, então eu vou te curar. Ah, não aceitou? Não, então você não é dos meus. Não, ele ia pelas cidades pregando, ele ia pela cidade curando, ele ia pelas cidades amando, ele inclusive curava alguns que eram ingratos, viravam as costas e nem agradecia. E muitas vezes a gente como igreja quer pensar: não,
Se for crente, se for da minha igreja, vamos ajudar os irmãos, porque nós estamos cuidando do próximo. Que próximo? Aquele que está perto de você, aquele que te ama, aquele que está ali. Isso é fácil. E Deus está se importando com aquele próximo que nem conhece Ele ainda, mas está passando fome, está passando necessidade. E não adianta, como a palavra diz, não adianta você, olha rapaz, vem uma pessoa para você e você está com fome, e você despede a pessoa, ei rapaz, vai em paz, que Deus te abençoe. Não, abençoa você, Ele. Dê o alimento que Ele precisa, dê o abrigo, dê o socorro que Ele precisa, queridos. Nós precisamos como igreja nos mover dessa maneira. E isso vai nos abrir portas também para levar a eles o mais importante, que é a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Mas Jesus aqui, ele não disse, Jesus aqui, ele nem está falando, olha, se você desse para ele de comer, aí eu vou abrir uma porta para você pregar o evangelho. Não, ele não está nem falando nisso, ele nem falou, ele disse, olha, você deu para ele de comer, você deu para ele de beber, quando ele tinha sede, quando ele tinha fome, quando ele estava desabrigado. Rapaz, chega junto, vem para cá, vem para o reino. Você cuidou de um desses pequeninos, você se importou com eles. A igreja de Cristo Jesus precisa demonstrar esse amor. Nós falamos na outra ministração, não é a nossa ação, não é o nosso agir que vai nos salvar. Mas quando você e eu recebemos a salvação, recebemos o amor do tipo de Deus, a nossa ação precisa mudar. Nós precisamos sim ter ações correspondentes a isso. Nós precisamos olhar para essa comunidade e dizer, eles são importantes para nós. Nós precisamos olhar para eles e dizer, nós queremos salvá-los por meio da pregação do evangelho. Só que muitas vezes, irmãos, ele não vai nem ouvir a palavra de Deus, porque o estômago dele está falando mais alto. E você e eu podemos chegar com esse suporte, chegar com esse suprimento para eles. Muitas vezes nós vamos chegar com uma profissionalização para eles, para que eles possam conseguir um trabalho, para que eles possam conseguir o próprio sustento e ter uma vida mais abundante, uma vida de paz, uma vida de alegria na sua casa, porque muitos têm passado fome, queridos. Não é achar que nós vamos agradar a Deus ou vamos receber a salvação de Deus por causa das nossas obras, não é isso. Nós já temos o conhecimento disso. Sabemos que é o amor, a salvação veio pela graça de Deus, por meio da fé nós recebemos a salvação de Cristo Jesus. Mas depois que temos a fé, a nossa fé precisa ter uma ação correspondente. Aleluia. E eu quero finalizar com esse texto do apóstolo Paulo, porque Paulo, eu lembrei desse texto, eu falei, não tem cara mais estratégico não. 1 Coríntios capítulo 9, nós lemos lá no início do capítulo 9, agora vamos para o verso 19. Aleluia. E eu acho interessante, irmãos, porque existem tantas coisas na nossa vida que a gente precisa de direcionamento, a gente precisa de respostas. E a palavra de Deus nos dá esse direcionamento, nos dá essa resposta. Eu sempre falo, olha, se você fala demais, a palavra de Deus está te ensinando a guardar a sua língua. Se você fala errado, a palavra de Deus está te ensinando a falar certo. Se você mente, a palavra de Deus está te ensinando a não mentir. Se você rouba, a palavra de Deus está te ensinando a não roubar. Se você briga no seu casamento, a palavra de Deus está te ensinando a não brigar. A palavra de Deus está te ensinando a cuidar dos seus filhos, do seu casamento, da sua família. A palavra de Deus está nos ensinando a honrar as nossas lideranças, em honrar o nosso chefe, o gerente, o supervisor, o presidente da empresa. A palavra de Deus está nos ensinando tudo. E ela inclusive está nos ensinando a ser estratégicos. 1 Coríntios capítulo 9, verso 19 diz, porque sendo livre de todos. Paulo estava dizendo, rapaz, eu sou livre. Eu era livre, não era preso a nada, nem preso a ninguém. Porque pela graça eu fui salvo, eu fui livre, fui resgatado. Mas ele disse, porque mesmo sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Ele era livre, mas ele disse, eu preciso ganhar o máximo de pessoas possível. Eu preciso pregar o evangelho para o máximo de pessoas possível. E aí o que ele fez? Ele pensou consigo, já sei, tem uma estratégia. Paulo foi estratégico.
Aí ele disse: eu procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Mas eu fiz isso para quê? Para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Queridos, fique tranquilo, fique em paz. Você não vai conseguir levar todos a Cristo Jesus. Muitos vão rejeitar, muitos não vão querer. Mas sabe o que isso traz para mim e para você? Que o nosso papel é buscar as estratégias para alcançar as pessoas. Não se limite. Eu não quero falar mal de nenhuma estratégia, mas existem às vezes estratégias que são colocadas, feitas, e falam: rapaz, não dá resultado, busca uma estratégia nova no Senhor. Porque a maneira que você alcança essa comunidade aqui vai ser diferente da maneira que você alcança a estrutural. Vai ser diferente da maneira que você alcança em Campina Grande o povo. E dentro de Campina Grande, existe um bairro que você vai alcançar de determinada maneira. Para outro bairro vai ter que mudar a estratégia. Então, quando eu falo de mudarmos a forma de fazer o evangelho, de evangelizar, não é liberar, não é: rapaz, vem a galera aqui, ó, vamos botar uma música aqui, um ritmo aqui que vai todo mundo até o chão, e a galera vai ficar animada, vai ser atraída para a igreja. Não, não é trazer o mundo para dentro da igreja, mas é buscar estratégias de levar o evangelho àqueles que estão no mundo. E dentro do seu ambiente de trabalho você precisa pensar. Às vezes você precisa: vamos ver uma forma de ganhar o Distrito Federal, uma estratégia nova. Não, busque uma forma de ganhar o seu vizinho. Começa por aí, uma estratégia para você ganhar os seus colegas de trabalho. Irmãos, se ajuda Deus. Não seja um crente chato. Começa a ser um crente legal, uma pessoa que todos gostam de ouvir. Se você for um crente, se você for um cara chato, uma mulher enjoada, dentro do seu ambiente de trabalho, irmãos, você já está fechando a porta. Então começa a mudar. Se por acaso, assim, coincidentemente você é chato, muda, crente. Muda, seja gente boa. Seja gente boa. Começa a levar um café da manhã para o seu ambiente de trabalho. Porque chega lá, cada um está sentado à sua mesa. Aí você chega lá com um pão quentinho, queijo, presunto, uma manteiga, um leite com café, um chocolate quente. O que vai acontecer? Vai todo mundo se aglomerar perto de você ali, ó, naquela mesa. E aí vai todo mundo olhar assim: rapaz, essa aí não é legal demais. Isso é top, gostei. Não pensa quanto você vai gastar não, queridos. Deus vai dar o suprimento. Vai com o coração certo: Senhor, o Senhor sabe, eu preciso de dinheiro para comprar pão, para levar para aquele povo. E começa a juntar o povo, começa a juntar. Irmãos, é impressionante quando você junta uma rodinha ali no ambiente de trabalho, o povo começa a falar coisas que não são pertinentes ao trabalho. Ninguém junta para tomar café e fala: olha, rapaz, eu estava até analisando aquele parecer jurídico, de acordo com aqueles artigos, não podemos permitir, vamos ter que dar um parecer contrário. Não. Começa a falar: Rogério, e essa barba aí, tá branca? E o seu sapato, é amarelo? E o seu menino, eu vi você passando o seu menino. Aí começa, assuntos diversos começam a surgir fora de ambiente de trabalho. Daqui a pouco você pesca um que está com um problema ali no ambiente de trabalho. E aí você vai: ei, rapaz, deixa eu pagar o almoço para você hoje. Aí você paga o almoço para ele. Aí você tem a oportunidade de falar do amor de Deus. Ou perguntar às vezes: e aí, como é que você está? Ô, rapaz, meu filho está doente. Meu filho tá... Aí, meu amigo, olha, irmãos, é a melhor estratégia. Pega por aí: seu filho está doente. Rapaz, qual é o pai que não se preocupa? Qual é o pai que não fica com pesar quando o seu filho está doente? Aí está lá você, ó, cheio da palavra, cheio do Espírito, e falar: é mesmo? Eu creio que Jesus vai curar ele agora. Qual é o pai que não quer a cura para o seu filho? E aí você vai lá, faz aquela oração poderosa, cheia da unção,
Quando é daqui a meia hora, o pai recebe uma ligação. Rapaz, o menino está correndo. Mas ele não estava acabrunhado lá na cama. O menino estava... Pois é, não sei o que foi não, mas tem uma meia hora que o menino está correndo. E aí ele vai lembrar, meia hora, rapaz, foi a hora que a gente estava almoçando, que meu amigo fez a oração. Não seja um crente chato, querido. Seja gente boa. É noite de arrependimento, aleluia. Aqueles crentes chatos. Você vai ser o mais legal do seu ambiente de trabalho agora. Você vai ser aquele mão aberta que traz um café para todo mundo. Irmãos, o crente morrinha é uma das piores coisas que existe, é o tal do crente morrinha. Porque não está acreditando no Deus que provê ele. Não estou falando para você ser irresponsável. Aí eu vou pagar, levar todo mundo para o melhor restaurante, pagar para chamar. Não, irmãos. Estou falando de comprar um pão, uma manteiga, um café com leite. Leva um bolo. Leva um bolo lá. Hã? Banoffee. Leva um banoffee para a sobremesa do almoço. Aleluia. Seja legal com o pastor. Leva um banoffee para o pastor também. Um pudim, Eduardo. Faz alguma coisa, Eduardo. Seja legal, Eduardo. Aleluia. Estratégias, queridos. Estratégias. Às vezes a gente pensa, eu tenho vergonha de pregar na praça. Eu tenho vergonha de sair no carro de som. Eu tenho vergonha de sair gritando na rua. Mas você tem vergonha até de falar com o seu colega de trabalho. Vamos mudar as estratégias. E aí ele disse, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador dele. Talvez você fale assim, pastor, mas eu sou uma pessoa reservada. Quebra a sua reserva por causa do Evangelho. Eu sou tímido. Lança fora essa timidez por causa do Evangelho. Eu não gosto muito de amizade, não. Começa a ser amigo por causa do Evangelho. Eu sou econômico. Começa a soltar esse bolso por causa do Evangelho. Queridos. Lá no meu trabalho, sexta-feira, o povo já sabe, o tenente vai trazer o pãozinho. Que eu já falo, não, melhor padaria que tem, ela perto de casa. Pode deixar que eu vou levar o pão. E o pão é bom. E aí a gente já se reúne ali, começa um bate-papo. Naquele momento está tomando um café da manhã. Está tomando um cafezinho. Aleluia. Ou você acha que você vai parar? Gente, para todo mundo nas suas mesas. Eu quero trazer uma palavra para vocês agora do céu. Que caia fogo do céu sobre todo o herege neste lugar. O povo vai dizer, chama a segurança que ele está doido. Aleluia. Estratégicos, queridos. Através de ações sociais. Através de relacionamentos, através de acessos criativos. Quanta coisa nós podemos usar para alcançar as pessoas. Quantas coisas nós podemos utilizar para levar o Evangelho de salvação de boas novas para as pessoas. E a gente às vezes fica amarrado à religiosidade. Não, eu não faço isso porque... Mas quem disse que não pode fazer? Eu não uso aquela estratégia porque eu nunca vi isso na Bíblia. A Bíblia condena a sua estratégia. Há pecado, está errado. Se não há, irmão, usa uma estratégia. Aleluia. O Senhor é bom, queridos. O Senhor é bom. Aleluia. Nós precisamos verdadeiramente, queridos, nos últimos dias, nos importar ainda mais com as pessoas. Amar as pessoas. Amar a nossa comunidade. Diga comigo, tem espaço no céu. Tem muito espaço no céu. Aleluia. Isso faz parte do mandamento de Cristo. Novo mandamento vos dou. Que amai-vos uns aos outros. E não é qualquer amor, não. É conforme eu vos amei. Ele nos amou ainda quando nós éramos inimigos dele. Então assim precisa ser o nosso amor. Assim precisa ser a intensidade do nosso amor para com o próximo. Um amor verdadeiro, um amor genuíno.
Aleluia. Aleluia. As pessoas querem ouvir boas novas de salvação e não bagaceira de condenação. Ah, mas se não for aceitar Jesus, vai para o inferno. Vai, queridos. Mas ao invés de você mandar a pessoa dizer que ela vai para o inferno se ela permanecer daquele jeito, diga para ela, se você mudar, você vai para o céu. Ao invés de falar, se você ficar assim, você vai para o inferno. Não, diga para ela, se você mudar, se você aceitar aquilo que eu estou trazendo para você, você vai para o céu. É muito mais doce, é muito mais agradável, é muito menos agressivo. Aleluia. Diga assim, eu sou um crente. Legal. Gente boa, tem que ser um crente de gente boa. Aleluia. Você pode ficar de pé, amém, queridos? Aleluia, o Senhor é bom. Eu quero nessa oportunidade que eu tenho de falar com você, eu quero saber se existe alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Talvez você esteja aqui, você já foi à igreja, você frequenta a igreja, ou não, mas você já ouviu falar de Deus, já ouviu falar de Jesus, e você acredita em Deus, acredita em Jesus, mas sabe, você precisa ter um relacionamento com Ele. E a palavra de Deus diz que a salvação, ela não vem por meio de obras, mas ela vem por meio de você crer com o seu coração que Jesus morreu, que Ele ressuscitou, e confessar isso com a sua boca, dizer, eu acredito que Jesus morreu por mim, eu recebo o amor, eu recebo o perdão de Deus na minha vida. E aí eu quero saber se existe alguém aqui que ainda nunca fez uma oração entregando a sua vida para Jesus. Eu não estou falando uma oração dizendo, olha, eu vou para a religião A, religião B, igreja A, igreja B, mas receber uma oração que recebe a Cristo Jesus. Se você está aqui, você nunca entregou a sua vida para Jesus e quer entregar hoje, eu quero que você dê um sinal assim com a sua mão. Que você levante a sua mão e vai acontecer o quê? Eu apenas vou orar com você. Eu vou orar com você, fazer a oração de entrega, dizendo, Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero ter essa vida de paz e de alegria. Tem alguém aqui, queridos, que não entregou a sua vida para Jesus e quer fazer isso hoje? Quer fazer uma oração recebendo a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Temos alguém aqui? Todos já são filhos, todos já entregaram a sua vida a Jesus. A Bíblia diz, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós fomos criados pelo Senhor, sim, mas nós só passamos a ser filhos quando recebemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Todos são filhos, todos já entregaram a sua vida para Jesus. Alguém que talvez entregou a sua vida para Jesus em determinado momento, mas não tem tido um relacionamento com Ele, tem estado afastado desse lugar de comunhão, e talvez você diga, eu quero retornar a este lugar de comunhão, ter uma vida diária com o Senhor. Se você estiver aqui, que quer estar nessa situação, vem aqui, eu vou orar com você. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, eu te dou graças, Pai. O Senhor é bom, doce Espírito. É o Senhor quem nos convence. Aleluia, obrigado pela tua presença neste lugar. Tem alguém aqui que ainda não ora em outras línguas? Não foi batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas e quer receber esse batismo, esse revestimento de poder, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ter uma vida mais intensa com o Espírito Santo de Deus. Se você está aqui e ainda não é batizado com o Espírito Santo, quer receber esse batismo, esse poder, vem aqui à frente, eu vou orar com você também. Aleluia. O crente precisa ser cheio. O cristão precisa estar cheio do Espírito, se movendo debaixo da unção do Espírito, da direção do Espírito Santo. Aleluia. Tem alguém aqui que sentindo alguma dor? Minha esposa já foi curada, amém? Você está sentindo alguma dor no seu corpo? Alguma enfermidade?